Eu vi aquele documentário do David Attenborough sobre chimpanzés, onde eles estavam comendo aqueles macacos colobos e os despedaçando. Eu pensei, é por isso que as pessoas são tão loucas. Viemos daquela coisa. Sim, exatamente. A busca pelas origens da humanidade é uma história de ossos. É a história do nosso progresso de macaco a homem. Chegou a hora de levar a sério o fato de que nós, humanos, somos macacos modificados. Viemos daquele homem. Eles são capazes de se tornar homens. Fato. Macacos modificados. Macacos modificados? É isso que somos? Ou é apenas uma máscara que alguns cientistas querem que usemos? Os materialistas parecem determinados a provar que evoluímos de ancestrais semelhantes a macacos. Mas isso é realmente ciência objetiva? Vamos dar uma olhada nas evidências. Casey Luskin, coautor de Science and Human Origins, compartilha sua visão. As evidências fósseis para a evolução humana são extremamente fracas. Eu diria que o caso da evolução humana é mais impulsionado por uma crença inabalável na ideologia materialista do que por evidências concretas. Até mesmo o renomado evolucionista Stephen Jay Gould admitiu quão frágeis são as evidências fósseis para a evolução humana. A maioria dos fósseis de hominídeos, embora sirvam de base para especulações intermináveis e histórias elaboradas, são fragmentos de mandíbulas e pedaços de crânios. O biólogo Jonathan Wells tem 2 doutorados pela UC Berkeley e Yale. Ele vai um passo além. As evidências fósseis não estabelecem que os humanos evoluíram dos macacos. Isso é realmente uma história à qual os fósseis foram adicionados como ilustrações. As ilustrações e desenhos desses elos perdidos são frequentemente altamente especulativos. A National Geographic, muitos anos atrás, tinha uma página de desenhos feitos por artistas a partir do mesmo conjunto de ossos. Um parecia um gorila, outro parecia um humano moderno, outro parecia um lobisomem, todos do mesmo conjunto de ossos. Então, os desenhos são principalmente imaginativos, não evidências. É uma pena que a maioria das pessoas tome esses desenhos e as histórias que contam como fato, mesmo quando contradizem as evidências reais. Veja os desenhos do Homo erectus, que muitas vezes aparecem como intelectualmente inferiores e distantes dos humanos. Mas as evidências fósseis pintam um quadro diferente. Abaixo do pescoço, o Homo erectus é quase idêntico aos humanos modernos, e até mesmo o tamanho do seu cérebro está dentro da faixa dos seres humanos modernos. O Homo erectus também usava ferramentas de pedra. Eles dominaram o fogo. E de fato há até alguns paleoantropólogos que acreditam que o Homo erectus era capaz de construir barcos. O Homo erectus parece ter sido muito mais inteligente do que os cientistas originalmente supunham e do que o público geralmente é informado. O mesmo vale para os neandertais. Bastante paleoantropólogos acham que os neandertais enterravam seus mortos, que tinham sinais de alta inteligência, incluindo arte e cultura. Então, embora muitas impressões artísticas retratem os neandertais como muito primitivos, se um neandertal entrasse pela porta agora, você provavelmente não conseguiria distingui-lo de um ser humano moderno. Como se os desenhos não fossem suficientes, alguns evolucionistas realmente tentam retratar os fósseis semelhantes a macacos como mais humanos, apenas para se encaixar na narrativa de um elo perdido. Um exemplo clássico é a Lucy. Muitas pessoas ficarão surpresas ao saber que, há apenas alguns anos, foi descoberto que um dos ossos de Lucy no fóssil que chamamos de Lucy, na verdade pertencia a um macaco. E é muito difícil dizer se toda a coleção de ossos que atribuímos a Lucy realmente pertence a um único indivíduo Lucy ou até mesmo a uma única espécie. Mas vai ainda mais fundo do que isso, a ponto de retratar Lucy com pés humanos. Eles nem sequer encontraram pés associados ao esqueleto de Lucy. Ela é quase sempre retratada como uma espécie semelhante a um macaco que anda ereta. Bem, esse tipo de interpretação é fortemente contestado pelas evidências. De fato, um artigo na revista Nature estudou os ossos das mãos de Lucy e descobriu que ela tinha as juntas de um andarilho de juntas. Este documentário da PBS mostra o antropólogo Owen Lovejoy manipulando os fósseis para fazer Lucy andar ereta.
O encaixe perfeito era uma ilusão que fazia o osso do quadril de Lucy parecer se alargar como o de um chimpanzé. Mas nem tudo estava perdido. Como resultado, o ângulo do quadril não se parece em nada com o de um chimpanzé, mas muito com o nosso. E assim, a pelve de Lucy teve que ser reconstruída usando bastante interpretação e imaginação evolutiva. Leslie Aiello é uma evolucionista tão mainstream quanto se pode ser, e ela colocou de forma muito direta: Lucy e seus colegas australopitecos são como macacos, e o grupo Homo é como humanos. O que é verdade para Lucy é verdade para outros fósseis. Outro exemplo é Ardi, saudado como outro elo crucial de macaco para homem, mas a realidade é muito diferente. De fato, um relatório disse que a pelve de Ardi, que é, claro, um osso muito importante para determinar se Ardi andava ereto, estava inicialmente como um ensopado irlandês. Estava quase esmagada em pedaços e precisou de uma extensa reconstrução digital. Artigos na revista Science e na revista Nature descobriram que o esqueleto de Ardi era mais parecido com o de um macaco moderno do que com o de um humano moderno, levando-os a dizer que provavelmente Ardi nem era um ancestral humano. Os evolucionistas nunca se cansam de promover a próxima grande descoberta. Em 2009 foi descoberto um fóssil apelidado de Ida, que supostamente era nosso ancestral e foi chamado de nossa Mona Lisa, a oitava maravilha do mundo, e era uma relíquia sagrada até que se descobriu que era, na verdade, um lêmure, não relacionado aos seres humanos de forma alguma. Então, o que resta da história dos fósseis de macaco para homem, depois que deixamos de lado as reconstruções manipuladas, as histórias imaginativas e o viés pró-evolução? Apenas um punhado de fósseis inconclusivos e um enorme abismo entre macaco e fósseis de hominídeos geralmente caem em uma das duas categorias principais, que são fósseis semelhantes a humanos e fósseis semelhantes a macacos, e há uma grande lacuna distinta entre esses dois grupos. De macaco a homem. É hora de perder o viés do macaco. Sem ele, pode-se ver o que a maioria das pessoas ao redor do mundo já sabe. Nós, humanos, somos mais do que apenas outro animal. Chimpanzés não falam, não fazem matemática, não especulam, não cozinham, não dançam, eles não fazem música. Qualquer exame superficial dos grandes macacos e dos seres humanos revela diferenças profundas biomecanicamente, bioquimicamente, mas acima de tudo, em sua natureza e alma. A ciência não precisa que os humanos compartilhem um ancestral comum com os macacos. O materialismo precisa. Nós não somos materialistas. Nós vemos a alma humana. Nós experimentamos o amor. Nós vivemos com propósito. Lutamos por justiça. Somos a maioria silenciosa e não ficaremos mais em silêncio.